Papo com Pancho está de volta, episódio número 26 dessa segunda temporada, desse podcast que foi criado para conversar com pessoas aqui de Blumenau, pessoas que moram, que vivem, que nasceram, que atuam aqui na nossa cidade, né? Não só na nossa cidade, mas na nossa região. Digamos assim, a região metropolitana, né? Blumenau, Gaspar, Indaial, Timbó, Pomerode são as cidades mais próximas aqui da nossa região. Então, esse podcast é voltado para esse público e tem conteúdo que interessa a essas pessoas. Claro, não só, né? Se você está em outra cidade, em outro estado, em outro país, quem sabe, né? Sempre vai poder colher alguma coisinha interessante do que a gente está falando aqui, porque as mensagens hoje são universais e a gente sabe bem disso, né? Lembrando que se você estiver no YouTube, inscreva-se no canal, é importante para fazer com que esse conteúdo chegue a outras pessoas e que esse projeto perdure também. Então inscreva-se no canal, acione a sineta para saber quando os episódios são publicados. E nesse caso específico aqui, já dá um like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo e também comente, faça perguntas, a gente sempre depois dá um jeitinho aí de responder e dar atenção para quem quer saber alguma coisa sobre o que a gente está conversando aqui e não pode interagir diretamente porque os episódios são gravados. Então comente que a gente dá uma atenção para você depois. Estamos também no Spotify, estamos também no Apple Podcasts e também no Amazon Music, então você pode seguir o podcast por lá também e acompanhar todos os episódios que são publicados sempre às quartas-feiras, ao meio-dia, com novas entrevistas por aqui. E siga também @pancho_br no Instagram, é lá que eu anuncio os nossos convidados, digo quem são os entrevistados da semana, o entrevistado da semana, e também publico os cortes das entrevistas que eu faço aqui toda semana. Tanto no Instagram quanto no YouTube estão lá os cortes para você poder conferir, dar uma olhada primeiro para ver se vale a pena investir uma hora do seu tempo ouvindo ou assistindo a entrevista completa. Então é sempre importante que você acompanhe também todo esse conteúdo, né? Lembrando que o Papo com Pancho é patrocinado pela Karsten, empresa aqui de Blumenau, que une bem-estar e inovação em artigos de cama, mesa, banho e também artigos de decoração. Produtos que trazem mais aconchego para o nosso dia a dia. Visite a loja Karsten aqui em Blumenau, fica ali na SC 421, rodovia João Karsten, para quem não sabe, né, ali em direção a Pomerode, e renove a sua casa com conforto. Lembrando que Karsten foi top of mind no setor de cama, mesa e banho. É a marca mais lembrada do Brasil quando se fala em cama, mesa e banho, conquista agora recente da nossa empresa aqui de Blumenau. E temos também o patrocínio do Plano Boa Vida. Com ele, você e a sua família têm a tranquilidade de uma assistência funerária completa e, mais do que isso, paga menos em mais de 1.000 parceiros que são aí parceiros, como eu disse, da Associação Matias Haas. Você paga a mensalidade do Plano Boa Vida para ter essa assistência funerária, mas tem um convênio aí com mais de 1.000 parceiros, onde você vai ganhar, melhor dizendo, descontos, né, na contratação do serviço, na compra de produtos. Então é muito provável até que você compense o valor da mensalidade com os descontos que você ganha no dia a dia. Quer viver bem hoje e tranquilo sempre? Então venha e aproveite os planos do Plano Boa Vida. Vamos então à nossa entrevistada de hoje, Letícia Selbert está aqui hoje com a gente. Que honra, né? Tô aqui com o Pancho, gente. Meu Deus, como assim? Tô me sentindo chique. Chique nada, mulher, pelo amor de Deus. A Letícia, para quem não sabe, ela é do marketing, né? É publicitária, Letícia? Formação inicial de faculdade publicitária, MBA em marketing e indo mais cada vez pra parte de negócios, né? A gente vai expandindo, assim, o horizonte. Vai sempre trilhando onde a coisa vai chamando a gente, eu digo assim, né? A gente até pode planejar alguma coisa, mas sempre que a gente percebe que um outro lado tá deficiente, que precisa de apoio de alguém, a gente vai lá e refaz o rumo, vamos dizer assim. Meu sonho era fazer cinema. É mesmo? Mas daí não tem aqui perto, é só... É difícil, né? Fiz que o mercado de cinema, assim, é um mercado muito fechado. Fui pra publicidade que era perto, daí a vida foi levando umas coisas bem interessantes. Sabe que eu tinha um pouco disso também, porque meu hobby quando eu era adolescente era fotografia. Uhum. Mas eu nunca percebi a fotografia como algo que eu podia fazer meu trabalho daquilo. Isso. Era mais um hobby mesmo. E aí fui fazer... Tentei jornalismo, primeiramente não passei, fui fazer publicidade, fui fazer administração, insisti em administração 2 vezes até chegar no jornalismo de novo, mas podia ter feito fotografia, que era algo que eu gostava muito. E pode ser aplicado a vários ambientes, como no cinema, por exemplo, né? Exato. E é engraçado porque tem gente aqui de Blumenau que eu conheço que fez cinema e tá muito bem, né? E a gente naquela época não sabia realmente que podia fazer tudo isso.
Vai abrir um caminho, realmente, né? Exatamente. Mas a Letícia está aqui não só para falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso também, mas mais do que nada porque ela acaba de assumir a presidência da ONG Guerreiro Caramelo. Exato. ONG que até então era comandada pelo Diogo Orsi, né? Foi o criador também da ONG, até onde eu sei, né, Letícia? Fantástica. Exatamente. E há essa transição aí na ONG, então a gente veio aqui para falar um pouco sobre isso, né? Sobre a ONG em si, sobre o teu novo desafio e sobre essa questão animal também aqui na nossa cidade, saber como é que tá. Seja bem-vinda, espero que essa primeira horinha, digo porque depois virão outras entrevistas, outras horas a gente vai ter, seja de muita proveito aqui pra gente, né? Por que, primeiro, eu quero saber, por que essa mudança, né? Por que o Diogo tá saindo da presidência? E já te pergunto se ele tá saindo da ONG também, não, imagino da que ONG, não. Não, só da parte administrativa, burocrática ali. Porque isso, quando o cara cria ainda, e a causa pega todo mundo pelo coração, eu acho, Isso, né, Letícia? Então, a ONG agora já tá com 6 anos, né? A gente já passou por diversas etapas, eventos, diversas coisas. E chegamos num ponto que a gente precisava profissionalizar alguns processos para conseguir crescer, expandir e tudo mais, né? Porque querendo ou não, junto com o reconhecimento vem uma responsabilidade, né? Então a comunidade, ela já confia na ONG, a gente vê que a causa, assim, tem... Até a gente conseguir... A utopia de um dia virar uma Suíça que zerou animais de rua é um caminho muito longo. Então, não adianta a gente achar que, conseguimos chegar nesse ponto, acabou. Não, sempre tem trabalho, sempre a gente recebe mensagens, né? E essa transição agora, essa nova fase que a gente tá passando, é justamente por isso. Porque, assim, aqui, a gente tem que olhar para a ONG como uma empresa, sem fins lucrativos, claro, mas ela é como uma empresa. Então... Não pode dar prejuízo também, né? Não, não visa lucro, mas também não pode, não deve, pelo menos, dar prejuízo, né? Isso. E como numa empresa, tu não vê o CEO na operação, tu não vê o CMO na operação, tu não vê diretor financeiro, tu tem toda uma equipe para estruturar isso, né? E o Diogo, ele botou a cara ali no começo, teve algumas pessoas muito queridas que foram ajudando ele na causa, mas era ele sozinho, tudo a responsabilidade estava em cima dele. E essa responsabilidade vai trazendo coisas assim que ele não estava conseguindo focar tanto nos animais em si, na parte que ele gosta, que é a parte que toca o coração dele. Então a gente tem coisas burocráticas, assim, que nem ontem a gente estava em reunião com o jurídico, compliance, governança, marketing, que agora a gente tem uma diretora maravilhosa aqui junto comigo, direção de eventos. Então é um leque muito grande para tu conseguir crescer e para tu conseguir aumentar o porte da ONG para conseguir ajudar mais animais, né? Então a gente tá nessa fase de dividir para conquistar. Ele continua na parte com os resgates e eu assumo mais essa parte burocrática, administrativa, de gestão de negócios realmente e liderando essa equipe. Então vai ser bem interessante. Por que a necessidade de crescer, né? Porque a gente sabe que uma empresa quer crescer porque ela visa lucro e quer lucrar cada vez mais e, claro, tem a questão social também. Geralmente a gente consegue ajudar de alguma forma com os produtos e serviços que oferecem e tal. No caso da ONG, vocês crescem por necessidade, ou seja... Tá cada vez pior a questão de abandono de animais na cidade? É isso que acontece? Sempre teve, né? É um trabalho que... Não é que tá pior, é que sempre foi ruim, é isso? É aquela coisa que nem quando tu tá numa sala escura e tu liga um pouco de luz, tu vê um pouco da poeira. Se tu pega e tu bota mais luz, tu vê a situação real. Eu acho que a gente fez esse movimento de parar e jogar luz na situação. E a gente tem um olhar um tanto diferente, né? Porque tem várias... parceiros, né, outras instituições, outras organizações da causa animal, que a gente se ajuda, é uma causa realmente muito unida, mas cada uma ela tem uma forma de ver diferente. A nossa é resgatar para castrar e doar. Então, tudo gira em torno da castração. Porque o que a gente percebeu é que um dia tu vai resgatar um animalzinho. É que eu sou do cachorro, né? Sim. A gente tem gente na ONG que é do gato, tudo sempre foi cachorreira, mas a gente ama os gatinhos também. Senão vão me puxar a orelha lá, tu não falou dos gatos, não, eu amo se gato. Os exemplos que tu deres aqui são com cachorros, está justificado. A gente já sabe por quê. Isso. Mas um dia tu vai resgatar uma cachorrinha, uma cadelinha. Num dia, se tu não conseguiu pegar ela, no outro dia ela tá prenha. Daí já tem 10, dependendo do porte muito maior. Claro. E daí como é que tu arruma um lar pro 10? Como é que tu faz aquele cachorrinho sofrer também, né? Porque não é um preparo psicológico pra estar ali gestando num ambiente tudo. Então a gente entendeu que a melhor forma de ter esse controle é a castração. É um ato de amor que a gente sempre falou, né? É poder dar qualidade de vida pros animais conseguirem...
para que a gente consiga dar lares para eles e não depender de abrigo, tudo, né? Porque o que a gente vê estatisticamente na cidade todo mundo que fez essa parte de abrigo e é admirável, né? É um lar, as pessoas não voltam para adotar. Uhum. Então a gente vê abrigos superlotados, tudo. Então o nosso foco a gente vai encontrar, vai castrar para garantir que não tem Que não uma se procriem, multiplicação claro. irresponsável e a gente quer achar um lar para eles. Uhum. O foco é esse, então, né? É resgate, castração e destinação correta, vamos dizer assim, falando de uma maneira bem burocrática aqui, mas é mais ou menos isso, né? Ou seja, encontrar incentivar a adoção responsável, imagino eu também, Exato. né? A gente tem um procedimento, né, muito rigoroso, né? Nessa parte da adoção, né? A Elo, que já tá ali com o Diogo também há anos, é veterinária, é a nossa vice-presidente, já estava vice-presidente na gestão dele, continua com a gente. Então, a gente tem esse aval de tipo, esse é o estado de saúde, você está ciente quando você vai adotar? Porque às vezes, né, imagina, vem de um maltrato, vem de um abandono, tem alguma sequela, tem alguma doença, tem algum tratamento, você consegue? Como é que é a sua casa? Você não vai, tipo assim, você é alugado, você realmente consegue estar com isso, com esse animal? Não vai chegar em algum momento que, você vai precisar sair desse aluguel, você não vai ter onde levar? Ou então tua casa é cercada, porque às vezes a gente tem animais de porte maior e esses são os mais difíceis realmente, né, de conseguir um lar. Tua casa é cercada, tu consegue, né, botar ali, tu consegue dar segurança pra não fugir, pra não ir pra rua de novo, né? Óbvio que tem algumas questões ali, acidentes, coisas um pouco mais graves que a gente acaba ajudando, não é o foco, mas, né, a gente não acaba, não tem como olhar para aquilo e não, né, como ignorar, né? Se ignorar, mas a ideia é isso, assim, é um monitoramento. Tanto que uma coisa que a ONG implantou nesse último ano é chipar todos os animais que passam pela ONG. Entendi. Então, a gente tem um controle disso, né? E a gente consegue saber, passando o chip, quando que ele passou pela gente, se ele já foi castrado. Ele não é um chip que, assim, geolocalizador do animal. Entendi. Fugiu, vou achar. É mais de identificação mesmo. É identificação, é saber quem... dar um nome, né? Pra aquele animal, assim. Tu dá uma reputação, dá uma identidade. Ele não é mais um. Exato. Entendi. Como é que funciona exatamente o trabalho de vocês? Porque... quantos voluntários vocês têm hoje? E eu imagino que esses voluntários atuem no resgate de animais de rua. Isso. E depois, qual é o encaminhamento que se dá depois disso, exatamente? Certo. A gente está nessa fase de estruturação também, ela é muito interessante agora. E eu vou te explicar um pouquinho disso para tu entender de como estava e como a gente está lidando agora. Por que ter cargos aqui dentro para a gente conseguir gerenciar? Né? A ONG, ela sempre teve voluntários, e voluntários que... levavam mais para uma pessoa física do que uma pessoa jurídica. Então, a gente tá... eu tenho empresa, a Bárbara tem empresa, todo mundo tem suas responsabilidades, tem responsabilidades. Tem pessoas que têm um emprego e também estão ali com uma responsabilidade. Mas, assim, agora com a questão do cargo, é mais um comprometimento. Porque a ajuda maior do que vinha, né? Era realmente o Diogo e a Elo ali na parte de gerenciar tudo com os animais, fazendo rede social, fazendo tudo. E daí vinham voluntários temporários, que, hoje eu consigo ajudar com isso, agora eu consigo ajudar com isso, eu tô disponível para isso. E nem sempre tinha com quem contar, então. Ou seja, dependia da disponibilidade de cada um. Isso, a gente teve pessoas muito importantes ali no começo da ONG, né, que pegaram muito firme, que, né, a própria Glaucia, a própria Sandra, nossa contabilidade que estava ali, eram pessoas que estavam no círculo social, né, do Diogo, e que foram apoiando. Mas a vida vai acontecendo, tu vai tendo filho, tu vai... as vidas pessoais, elas têm que acontecer em paralelo, não é pra ninguém ficar maluco. Lógico. Então, a gente chegou num ponto onde a gente tinha alguns voluntários que estavam mais presentes, né? A gente fez alguns eventos ali que a gente pôde testar realmente na raça quem tava ali, né? Depois a gente vai contar nas histórias, é bem legal. E daí, o que a gente decidiu agora? Nós estamos presentes, nós pegamos firme, nós entregamos as coisas, né? Até o próprio Caramelo Festival, que foi o teste de Minerva pra gente ver. Não, a gente consegue fazer. Então, hoje, estruturalmente, o Diogo, ele fica mais na parte dos resgates, ali junto com a Elo. A gente tem eu na gestão da presidência, a Elo na parte da vice-presidência, mais com o cuidado animal, é o burocrático ela animal. A gente tem um tesoureiro, controller, parte de BI, que é o Juan, que já é uma pessoa muito experiente nessa área. Então, para ter realmente um controle financeiro ali, né, que a Sandra, ela já ajudava bastante a gente, mas ela era irmã do Diogo e tal, então a gente tá
despressurizando um sistema que estava muito pressurizado, porque Entendi. ninguém mais vivia, né? Claro. Então a gente tem um tesoureiro, nós temos uma diretora de marketing, a Bárbara, que eu tô apontando Tá para que ela aqui tá com a aqui. gente. Isso, né? Porque na presidência eu não consigo fazer tudo, eu precisava de alguém de confiança ali. Claro. Nós temos uma diretora de eventos, que é a Maria Júlia Esmeraldino Zancanaro. A arquiteta já tá nesse hall, né? Já tem uma cultura de ajudar outras instituições na família e tudo. Nós temos uma nova secretária, Clarissa Floriano. Inclusive, olha como a ONG faz coisas legais na gente, né? A Larissa, ela era minha melhor amiga. A gente estudou juntos da 5ª série até o 3º. E a gente era muito grudada. E daí a vida foi indo, né? Porque tu entra na faculdade, tu começa a trabalhar, tu é atropelado pela vida, e a gente se reencontrou na ONG. Olha que legal. Então eu falo que era pra ser assim. Então aquilo que a gente já tinha, a forma de saber de trabalhar, tu só replicou, só Entendi. aplicou do novo. Resgata, né, do que tinha antes, já sabe, já sabe a como confiança funciona. tá ali, né? A gente tem também... na parte de diretorias, o Matheus Bach, né? Que ele já estava lá no começo, foi ele que ajudou o Diogo a abrir uma ONG, tudo já vem... Fazer a parte burocrática da coisa. Como abrir uma ONG, então ele é nosso novos negócios, que é um dia a gente brinca, é se enfiar no leilão do Neymar. Esse é o suprassumo do negócio, né? Para esse branding da marca. E a gente tá com o Luiz Reitz também, um amigo meu, como diretor comercial, e daí eu vou te explicar também porque a gente precisa de uma direção comercial. E dentro de cada uma dessas áreas, a gente já tem algumas equipes que agora a gente já tem. Então, dentro do marketing, a gente já tem um designer que tá fixo com a gente, que era uma dor que a gente tinha. A gente tem equipe de vídeo, a gente tem equipe de tráfego. Então, a gente tá estruturando isso tudo no voluntariado. Todo mundo tá ali porque quer. A gente tem também, dentro da parte do voluntariado que entra no secretariado, né? A gente tem alguns voluntários mais fixos, que a gente já sabe que conta no evento. A gente tá com a Bruna também agora respondendo as mensagens de WhatsApp, de Instagram. Então, a gente tá traqueando tudo, qual que é o passo a passo, o que acontece realmente, o que você faz, né? Porque, assim, tem algumas coisas que a gente entende, assim, o nosso papel é trazer conhecimento e ajudar a comunidade. Né? Não é só resgatar e não encaminhar. É resgatar, não é. A gente é educar também. É educar, entender o papel de cada um. Tanto que nessa nova fase, né, esse rebrand que a gente tá lidando, nós temos o conceito que é a responsabilidade de amar alguém. É tu entender que aquele sentimento que tu tem quando tu olha pro teu bichinho de estimação, quando tu vê um na rua, numa necessidade, é te capacitar para tu tomar a ação correta. A gente é um meio, a gente não é o fim. Porque a gente precisa de toda essa comunidade sabendo o que é pra fazer. Porque tem muita gente que quer ajudar, que quer ser voluntário na causa, mas não sabe como, né? Às vezes, assim, não tem disponibilidade, não tem emocional pra estar lá e acha que a única coisa que pode fazer é tá no resgate, é levar pra casa, ou pode ajudar dar dinheiro. de inúmeras maneiras, inúmeras maneiras, né? Entendi. Então, essa parte, assim, quando tu encontra um animal, a gente até vai lançar mais detalhado agora, nessa nova fase, mas a gente tem alguns procedimentos, assim, tá machucado? Qual que é a parte pública disso, né? Onde que recolhe para tratamento? A gente tem algumas coisas ali também que a prefeitura tem um papel nisso. Então, a gente ensina ali disso. Encontrei tá saudável, mas tá abandonado. A gente pode pegar, mas a gente vai precisar da tua ajuda para achar um lar temporário. Aciona a tua rede. Vê quem pode ficar de lar temporário. A ideia é envolver quem tá denunciando também, então, isso, a história. Né? Ajuda nisso, né? Vamos achar um lar para esse cachorrinho. Porque não adianta, de novo, empilhar e a gente não é isso que eles merecem, né? Tá castrado, não tá castrado? Quando for para castrar, o procedimento é esse, né? A gente tem clínicas parceiras, a gente... se for uma família numa situação de real vulnerabilidade social, a ONG arca com os custos da castração. Se for uma família que não é uma vulnerabilidade, mas não tem muito, a gente tem um estudo, uma análise que faz do quanto da porcentagem que a ONG pode ajudar nessa castração, né? Porque é todo um processo, assim, que cada animal é uma coisa. Então não é assim, porque eu imaginava que, por exemplo, o primeiro passo, resgate, né? A denúncia chega, o resgate vai, ou seja, hoje até estava me dizendo que o Diogo deve fazer um resgate hoje, né? Que a gente está gravando aqui, muito provavelmente vai ter um resgate. A ONG leva esse animal
para a sede da ONG, imagino eu. A gente não tem uma sede física ainda. Tipo, Certo. a gente não tem, tipo, não é um prédio, não é um escritório, Entendi. não é nada disso. São os nossos Ela existe no papel. lares. Ela existe no papel, mas são os nossos próprios lares. Né? Porque colocar uma sede... Imagina, a gente não tá criando um orfanato de bichinhos, né? Mas esse animal que o Diogo vai resgatar, por exemplo, vamos pegar o exemplo de hoje, assim, né? Qual vai ser o caminho dele depois do resgate? Fica com a gente algum tempo, a gente vê quem de nós consegue, já divulgamos para adoção, já divulgamos para lar temporário. Se ele precisar de alguma atenção veterinária. Temos veterinária ali, né? Então, com medicamento, com tudo. Se ele passar pela castração, eventualmente nesse momento a gente já vai ver, temos um lar temporário? Não temos? E daí a gente vai passando. É que é um timing, né? A gente tem toda essa questão de conseguir ter a força das redes sociais, de divulgar, de ter os contatos, né? E daí também um pouco do trabalho de Deus de conseguir achar na hora, né? É que sim, dá o passo que Deus dá o chão, né? É isso. É difícil porque eu fico imaginando, existe, claro, uma rede de apoio aí em toda essa questão, né? Porque vocês têm esse foco do resgate e castração, como tu falaste, e tem outras ONGs, outras instituições, às vezes até informais, que, por exemplo, funcionam como abrigo. Isso. Né? E como tem, né? A gente sabe aí que tem abrigos e abrigos superlotados, como tu falaste, né? Ou seja, todo mundo tem que trabalhar junto no fim das contas, né? Isso. Eu te pergunto, que papel tem, por exemplo, a prefeitura, né? O poder público nessa cadeia toda? E se de fato o CEPREAD, por exemplo, que é o braço da Secretaria de Meio Ambiente que a gente conhece, que cuida justamente dessa questão, se realmente está fazendo o que deveria fazer, porque existe uma reformulação, a gente percebe que existe uma força de vontade, pelo menos nos últimos anos, de tentar encontrar realmente o ofício daquele centro para ajudar de uma vez por todas essa rede que precisa de ajuda, né? Eu tenho uma visão minha, né? Eu venho da parte de negócios, de empresariado e tudo. O poder público hoje, ele funciona, mas ele às vezes é mais lento. Sempre, porque em tudo, né? É que nem tu virar uma lancha ou tu virar um transatlântico. Exatamente, Então, sim, funciona mais do que funcionava alguns anos atrás. Só que é aquela questão da velocidade. Conforme ele foi melhorando numa velocidade, a causa também aumentou. Então, hoje supre 100%? Não, se suprisse a gente não precisava estar aqui, né? E tem algumas coisas assim, que onde que a gente conta mais? Tá machucado, tá atropelado, tem essa questão de realmente de um cuidado médico, né, que é mais intensivo. Mais intensivo, tudo. Então, o nosso primeiro contato tá machucado? Tem alguma coisa? Tenta ligar pro CEPREAD, faz os contatos, a gente vai até divulgar ali nas redes da ONG, né, como que funciona esse passo a passo para as pessoas saberem, porque é até talvez onde peque mais hoje a comunicação do próprio CEPREAD é fazer a informação chegar nas pessoas de como funciona. Né? Eu tenho até e caso. Aí eu digo que não é nem só a questão da CEPREAD, eu digo que é uma questão do poder público em si, porque realmente a comunicação é difícil em alguns aspectos, né? Eu vejo que eles são muito bons em noticiar e anunciar o que está sendo feito, mas em campanhas de conscientização, por exemplo, eu vejo uma falta de iniciativa já há algum tempo, e eu venho criticando isso há muito tempo, não só na questão do animal, mas eu sempre falo, por exemplo, em campanhas de conscientização de separação de lixo, separação correta de lixo, de uso de transporte público, sabe? Tantas coisas que o poder público poderia se envolver mais para fazer com que as pessoas se envolvam e ajudem e colaborem de certa forma, que não está sendo feito. Não. É uma pena. É uma pena mesmo. E daí a gente pega o nosso olhar de comunicação. Está jornalista, tudo. É aquela coisa, tu não pode esperar que a pessoa saiba o que fazer sozinha. Exato. Tu tem que munir ela para aquilo. Então, a partir do momento que essas campanhas elas não acontecem, qual que é o nosso papel? A gente consegue ter a gente hoje tem uma massa de comunicação. Estamos aqui, temos Instagram, temos eventos, temos tudo. Temos empresas patrocinando. Então, a gente absorve um pouco desse papel de ensinar também, né? E uma coisa que a gente sempre deixa muito claro. A ONG ela é uma empresa sem fins lucrativos. Mas é uma empresa. A gente nunca vai querer se apoiar na máquina pública para isso. Então já perguntaram diversas vezes pro Diogo, vai virar vereador? Não, é outra coisa. Sabe que eu pensei nisso, né? Falei, o Diogo tá se afastando da presidência para ser candidato, quer ver? Gente, não, jamais. Porque todo mundo pensa assim, né? É engraçado. Todo mundo pensa. Então vamos deixar bem claro.
ninguém vai sair para qualquer cargo público aqui, beleza? A gente vai, assim, ter um bom relacionamento com quem está na gestão atual, dentro dos nossos princípios éticos, morais, como a ONG vê o mundo. E esse é um relacionamento. A gente deixa as portas abertas e a gente fala, a gente precisa disso por causa disso. Tu consegue ajudar? Né? Então, eu vejo que esse é o papel que a gente tem que ter, mas não depender de uma máquina pública. Claro. E a gente também vou pegar um gancho agora aqui também, como fazer a ONG crescer, né? Talvez primeiro, depois a gente entra nos porquês, mas dos desafios da nossa gestão agora é que nos eventos, né, a ONG já teve corrida, teve 6 edições da corrida, pastelada, caramelo festival, assim, é uma gama de eventos que a gente já teve. E toda vida que a gente faz eventos, né, a gente vê duas coisas, o empresariado muito forte e a pessoa física muito forte. Então, da parte do empresariado, né, um dos pilares dessa nova gestão é muito mais suave para uma empresa se doar, de alguma forma, e ter uma contrapartida de marketing junto com a ONG, para os seus colaboradores, para o seu ESG, para tudo, né? Do que a gente achar muitas pessoas na parte física para sustentar essa primeira parte do crescimento. Então, a nossa busca agora é por ter mais empresas parceiras que apoiem a causa. A gente já tem algumas, né, maravilhosas que estavam com a gente, mas empresas que apoiem mensalmente a causa. E por isso, alguém relacionado ao departamento comercial, que estavas falando antes até. Exato. Imagino eu, né? Exato, uma gestão comercial para isso. É para conseguir captar essas empresas, ter um relacionamento com ela, explicar, tu vai ter essa contribuição aqui com a gente, dentro do nível que tu escolher, a gente tem alguns níveis de pacotes que a gente está implementando, mas tu vai ter essa contrapartida, tu vai ter... Entrega, né? Tu vai ter um selo de empresa amiga, tu vai ter um conteúdo nas nossas redes sociais, tu vai ter a tua logo dos nossos eventos, num ápice, tu vai ter ações de endomarketing para tua equipe, para ensinar eles também, porque tu se preocupa, tu vai ter acessos a balancetes, a relatórios mais detalhados do que está acontecendo, de onde está indo o custo, porque imagina, vamos lá, se a gente tem pacotes ali para empresas, né, um pequeno spoiler, que a gente calculou com base no faturamento delas. Certo. Então, se tu é um MEI que abriu agora e que tu apoia a causa, a gente quer te ajudar. Não é tipo só, tu não precisa dar uma doação por doar. Vamos compartilhar um conteúdo teu uma vez por mês, tem um FII mensal de R$100 que fica dentro do que tu consegue ajudar e a gente consegue te ajudar de volta, te agradecer por isso. Tu é uma empresa que já fatura lá 10, 15 milhões. Poxa, eventualmente o teu imposto que tu estava pagando, tu consegue direcionar para essa causa? Claro. Eventualmente, vamos lá, tu vai dar uma doação de R$3.000, mas o quanto que tu teria para fazer uma ativação com um influenciador fora seria muito mais que isso? Vamos, a gente já tem um influenciador. A gente ajuda o teu RH. Claro. Né? Então, eu vejo que o crescimento da ONG ali é muito mais fácil. A gente estamos num polo... É aquele equilíbrio que a gente estava falando antes. É um polo muito próspero, mas que também tem muitas coisas para ser resolvidas. Sim. Então, vamos usar essa prosperidade ali em favor. A minha meta é conseguir 10 empresas que peguem a nossa cota máxima ali, diamante de R$3.000. E daí a gente consegue dar um respiro, porque a gente consegue ter previsibilidade. Sim, exato. A gente não gasta tanta energia, né? Porque fazer um evento é lindo, é maravilhoso, mas vai uma energia. Dá muito ali. trabalho, claro. E cada vez é um sprint de conseguir empresas novas. Então, a gente dilui isso mensalmente, né? E a gente consegue, mas daí tem cotas, né, de 500, de 1.500, de todas as coisas. E aí é legal essa história de pegar vários voluntários de determinados setores, né, justamente para cada um faça o seu papel, né? Antes, imagino eu, o Diogo tinha que se preocupar em achar patrocínio e também resgatar e tratar do... não dá, né? No fim das contas, a gente acaba fazendo tudo mal feito. Ou, né, não fazendo como gostaria de fazer, né? Não gosto de fazer mal feito porque parece que a gente está sendo incompetente, mas não é isso, é porque não tem realmente como fazer, não tem braço para tudo isso, né? E pelo que eu tô vendo, tá colocando essa prioridade, ou seja, vamos achar pessoas para trabalhar em cada setor aqui dentro dessa história, né? Exato. Bacana Inclusive, recadinho paroquial, se eu entrar em contato, se o Luiz entrar em contato com a sua empresa, quer dizer que a gente viu o potencial em vocês e que a gente gosta também da imagem que vocês têm, porque tem que ter uma sinergia, né? Claro. Não adianta, o que tá por trás da fachada tem que fazer sentido com o que a gente tá aqui também. Não tenha dúvida. Então assim, na hora que receber uma mensagenzinha, vê com carinho, vamos conversar, vai. Vamos ajudar vários cachorrinhos e gatinhos. Bacana, tem muita coisa vindo então, pelo que eu tô vendo, né? Várias campanhas, principalmente, esclarecimentos, campanhas de patrocínio, eventos, imagino eu que não vai deixar de fazer os eventos,
Não. Porque eles têm esse retorno, né, bacana, que vocês Sim. testemunharam já com todos os eventos, né? Isso. E tudo isso, imagino eu, que vai ter como canal principal o Instagram, acho eu, né? Isso. Acho que é o grande portal de vocês, né? É a rede social onde a sociedade está ali, né? Então a gente vai organizar isso agora, de começar a soltar os... A gente tem uma grade temática, né? Uma linha editorial para trazer agora desses conteúdos de coisas que a gente precisa trazer e temos uma equipe para isso. Legal. Então a gente tá ali com o Rodrigo, né, da parte de design. A gente sempre teve os designers ajudando, só que é uma das braços do marketing que leva mais tempo operacional. Aham. E a gente precisava de alguém que tivesse mais tempo para se doar, porque as coisas vão acontecendo, né? E a gente vai abordar também essa questão do ensinar, do abrir agenda, de abrir parceria, de contar essas histórias, porque hoje a nossa rede social, ela tá só focada no resgate. Uhum. E o resgate, a procura por lar temporário, é a parte necessária, mas é a parte que traz mais dor. É a parte que tu vê o lado mais triste. E sim, a gente tem que mexer com essa emoção Eu ia da perguntar tristeza. isso, exato. Existe essa necessidade também, né? De comoção, de comover quem tá ali assistindo, acessando, vamos dizer assim, né? Porque é uma parte muito, feia, tipo assim, olha, a gente precisa de ajuda, não dá pra fazer tudo só. Tu tem noção da dor, tu tem noção da dor que aquele animal tava sentindo? O meu cachorro, eu conheci o Diogo porque o meu cachorro eu adotei que ele resgatou, né? E ele tava numa situação horrível, assim, ele virou um mini case, assim, porque ele tava num buraco amarrado, num telhado que tava, assim, com um pedaço de pano, tava todo estrupiado. Eu nem lembro como que o Diogo achou lá, tinha outro cachorro junto com ele. Tanto que o meu cachorro, ele tem cicatriz de mordida, ele tem cicatriz de ferro, ele tem cicatriz de várias coisas, quando ele tá bem tosadinho, né? Ele é assustado, ele não late até hoje, ele morre de medo de cachorro na rua até hoje. Tô com ele faz 4 anos, ele tem uns 6. Então ele morre de medo. Eu vejo no olhar dele até hoje, assim, os traumas que ele carrega ali. Entendi. Né? E naquele dia, né, do Diogo tava contando, ele tirou não sei quantos gatinhos que tinha naquela casa também. Era uma casa muito simples, muito precária, né? Porque a pessoa fazia o que podia. Em vez de estar na rua, ela foi botando num teto, mas daí não consegue manter. Imagina, mal tem comida às vezes pra si mesmo, Claro. vai alimentar todas aquelas bocas, né? E a curiosidade é que naquela casa tinha até uma cabra. Imagina, que loucura. Daí a cabra o Diogo teve que comprar. Caramba, que E loucura. daí depois comprou pra outra pessoa, tipo assim, que tinha um sítio pra ter uma cabra, assim, a pessoa comprou de volta, assim, mas às vezes a gente esbarra em umas coisas, assim, né? Mas puxando esse lado. Cara, tem um lado muito feio que é que se as pessoas traumatizadas precisam de psicólogo, como é que tu faz com um bichinho que tá traumatizado? Como é que tu explica pra ele que tu pode confiar de novo, que tem pessoas boas que amam? Quando o bichinho é resgatado, ele olha assim pra ti e ele pensa, tá acontecendo isso mesmo? É sério? Está acontecendo alguma coisa boa? Alguém fez alguma coisa boa por mim? Eu estou indo pra uma casa nova. Eu tenho uma casa agora? Ele não acredita, né? Há uma desconfiança, né? Uma por parte dele. desconfiança. E daí depois a gente vem pra parte bonita, que é a parte da construção desse relacionamento. Quando tu vê esse animalzinho dentro de casa, depois que ele entende que tu tá dando amor pra ele, é o amor mais genuíno que tu recebe de volta. É a lealdade, a confiança mais genuína. Eu desejo de coração que todo mundo pudesse experienciar isso, né? Eu sempre tive cachorrinhos desde criança. O Sirius foi o meu primeiro adotado, né? E Que foi esse que o Diogo resgatou, no caso. um Schnauzer falso. Sirius Black, porque quando ele tá muito peludinho, ele parecia o Sirius Black mesmo. Daí quando ele tá tosado, ele parece um Schnauzer falso. Mas tu vê uma doação diferente do animal, assim, sabe? É aquela coisa assim, pegou o pior que aconteceu na vida dele e ainda transformou em amor. Imagina se as pessoas fizessem isso, pegassem o pior da vida delas e transformassem em amor. Como o mundo seria melhor, né? O teu envolvimento com a ONG começou ali nessa hora? Isso faz quanto tempo? Eu tô com o Sirius há 4 4 anos, e tu meio. falaste, né? Inclusive, eu sempre tive uma vontade muito grande de ajudar, de ter alguma coisa social, de me envolver, e eu não sabia como fazer isso, né? E na época eu já tinha uma outra cachorrinha, imagina, eu ganhei ela com 11 anos, ela tava com 14, uma poodlezinha, a Raika. E ela tava idosa, eu trabalhava fora, ainda era CLT na época, e eu pensava, cara, eu não posso deixar ela sozinha em casa o dia inteiro, que injustiça com ela. Eu não quero comprar, eu quero adotar um cachorro. Só como ela era muito pequenininha, eu precisava de um cachorro que conseguisse entender o porte dela, não fosse brincar e machucar, nem, né, tivesse alguma coisa ali. E eu ficava olhando por muito tempo. E daí teve um dia que a irmã de um amigo meu tava de lar temporário, dentro do Sirius. Eu já tinha visto várias fotos e tal. Quando eu vi a foto dele, eu vi os olhinhos. Ele tem uns olhinhos caramelo também, assim, ó, gente. Não, sério. Depois
Vocês vão achar a foto dele, vocês vão ver. Eu falei pro meu noivo, né? É ele. Não, mas você vai pegar outro cachorro? É ele. Tô indo lá agora ver. E essa pessoa, né, essa amiga que tava de lar temporal, ela tinha uma puruzinha que era 1 ano mais velha que ele. Eu falei, na época, Bruna, como é que ele é, Cachane e tal? Você falou, ela manda nele. Ele tá morrendo de medo. Ela manda, tu não tem que se preocupar. Eu falei, Uhum. é ele. Fui conhecer ele tava assim, ó, ele se escondia no canto, ele se tremia todo, ele não, Sim. ele congelou assim, ó. Uhum. Sabe com os ombrinhos pretos? Ele não se Sim, eles mexia. ficam na defensiva o tempo todo, É. né? E daí eu conheci, daí ela falou, foi o Diogo que resgatou, ele trazia aqui, o solar temporário, funciona assim, assado e tal, daí peguei o cachorro. Depois de um tempo, o Diogo é professor de educação física, né? Ele Verdade. tem Uhum. a academia dele ali e tudo mais. E eu mudei pra academia dele, é perto da minha casa, né? Eu que não tava feliz com a academia de rede, então eu comecei a treinar ali com ele. Daí foi em metade do ano, 2024, tava treinando um dia, ele já sabia que eu tinha empresa de marketing e tal, e tava com a corrida dos animais, que foi a quarta, que era de 2024. E imagina, é que a gente sabe, da mesma forma que eu não sei como levantar um prédio dentro da engenharia, ele é professor de educação, ele não tem que saber como funciona marketing. Lógico. E daí ele foi me pedir um socorro, assim, ó, tem isso, isso e isso, eu não sei como é que faz disso, eu não sei como organiza disso. Eu falei, tá, eu vou te ajudando aos poucos. Eu não sou da parte de design, tem umas coisas ali que eu me viro, mas eu vou te ajudando conforme dá, pra gente fazer acontecer, né? Sim, E daí aquela primeira corrida foi, assim, mas foi tipo, nasceu. sim. E já deu um impacto muito grande de um ano pro outro, assim, opa, veio mais inscritos, veio uma percepção maior do valor da marca ali, cresceu. Ele percebeu, né, o quanto A gente o marketing, vamos dizer assim, ajudou na E questão, tem né? relatórios pós-eventos, Claro, né? Que a gente imagina. entrega para os patrocinadores. Então, tinha Aham. literalmente os números. Bateu o faturamento de inscrição, bateu Coisa o que número de provavelmente inscritos. antes nem se fazia, também porque não tinha... Nos outros anos tinha. Tinha também, A corrida tinha sempre esse teve, levantamento. sim, um pouco, Aham. né? Nos últimos anos. Então, era um comparativo que a gente tinha. Entendi, vocês Tinha tinham de como comparar. 2023 para comparar com 2024. E acabou aquela corrida, eu falei, Diogo, eu tô contigo na corrida do ano seguinte, eu vou fazer esse evento acontecer, mas vamos arrumar umas coisas aqui. A gente precisa disso. Ele falou, mas tem que pagar e tal, porque muitas coisas na causa animal pra acontecer, a gente teve que pagar ao longo do tempo também. Claro. Mas é uma política que eu tenho. Hoje, cara, a gente vai achar alguém que vai ajudar. Uhum. Então, eu falei, ó, isso a gente consegue assim, isso a gente consegue assado, eu consigo de lá e tal, tem que ter uma identidade visual, tem que ter um storytelling, vamos fazer assim, vamos pegar tal coisa, vamos fazer vídeo. A gente começou a fazer vídeo com os patrocinadores pra prestigiar, a gente foi vendo os retornos. E a corrida de 2025, ano passado, foi em novembro, foi o ápice, assim, de faturamento de evento da ONG, de engajamento, de números, foi o Que maior legal. ali que a gente teve. Tivemos algumas mudanças no percurso que a gente também percebeu, opa, talvez aqui a gente tenha que se preservar juridicamente dessa forma. Talvez aqui a gente consiga explorar mais isso. Ó, estamos conseguindo brinde assim assado. Até foi muito interessante o dia, que eu percebi que eu realmente gostava de estar envolvida. Que eu falei, tá, antes do dia da corrida, a gente tem montagem de kit e tal, a galera vai lá se juntar num lugar X, Y, Z, que eu não vou dar endereço aqui, Uhum. mas vamos se juntar lá pra montar os kits e tal. E daí foram vários voluntários, tava eu lá, tava a Lari lá, o Diogo, a Elô, né? E alguns outros voluntários mais pontuais que estavam no dia. E foi uma operação marcial, assim, sabe? Aquela coisa meio militar no bom sentido da Sim, regra, de tipo sim, assim, sim. Disciplinada. um Uhum. Fordismo ali. Foi uma linha porque foi o ano que a gente teve mais brinde pra botar no kit. Entendi. E era muita coisa. E a gente teve que montar 1.000 e poucos. E daí a gente Que montou 1.000 e poucos loucura. assim, ó. Pá, em 2, 3 horas e tal. Foi chegando gente. Daí já tava outro patrocinador, né? Que fez, inclusive, ó, mexãozinho pessoal dele, fez as Que pulseirinhas. legal. Tava com a gente e tal. Chegaram lá com outro caminhãozinho e tal. Daí, pá, leva aqueles 1.000 e poucos kits pro lugar que aconteceu a retirada do kit. Uhum. Enche todos os carros, já vira um negócio assim, ó, um comboio com tudo, todo mundo indo, Vai cronometrado. contaminando no melhor sentido Todo da mundo palavra, só né? foi, assim. E foi um Uhum. negócio assim, todo mundo. Eu nunca tinha. Por isso que eu tenho uma premissa pra mim hoje que é: cara, se a gente, como ONG, como voluntário, a gente consegue fazer acontecer as coisas que a gente consegue fazer acontecer na base da força de vontade, Uhum. não tem desculpa pra empresa nenhuma nunca dizer que não dá pra fazer. Sim, sempre tem alguma coisa pra crescer, né? E como crescer, Isso. né? E daí foi muito legal. Exatamente. Daí depois que passou esse momento, o Diogo já tinha o sonho de fazer um Caramelo Festival. Ele foi fazendo algumas coisas assim, eu falei, olha, vamos voltar em janeiro, tem alguns dias de recesso, e eu toco isso contigo, a Lari também tava tocando, tinha outros voluntários que estavam tocando junto, a Madonna foi muito especial ali nesse evento também, ajudou muito, o Matheus estava mais presente de volta na ONG depois de um recesso pessoal, e a gente foi fazer o Caramelo Festival. Uhum. E foi o supra-sumo de que, tipo, dá pra fazer.
A gente aprendeu que dava. Eu falava pro Diogo, ó, depois que passar o caramelo, eu vou arrumar todas as outras coisas da ONG, o institucional, tudo, mas deixa eu passar o evento. E no evento, assim, também foi uma coisa muito... A gente viu que a gente se entendia fazendo reunião, a gente viu quem estava ali presente o tempo inteiro, a gente Havia viu uma sinergia entre todo mundo que estava ali, entre os voluntários, a né? execução no dia, o carinho dos patrocinadores, tudo. Então, assim, foi um evento que, vamos lá, a gente teve mais de 250 pessoas, a gente faturou mais de 30 e poucos mil, que para um evento Nossa, que é bacana. bastante, né? O que que a gente aprendeu ali? Que a gente consegue fazer, que dá para fazer, que a comunidade compra a ideia. Sim, e a aqui gente... principalmente, né? Blumenau tem muito disso, Isso. né? E é um evento piloto, é o teste, é a primeira vez. Então a gente também já não foi para fazer um evento gigante, porque a gente foi, aqui a gente ajusta assim pro próximo, aqui a gente ajusta assim. E daí nessa questão do próprio festival eu acabei tomando mais à frente, o jogo já estava também muito pesado essa questão dos resgates, porque a comunidade botava toda a responsabilidade em cima dele. Claro. Como se bastasse, oi, eu achei o cachorro, vem aqui pegar. Não, gente. Não é assim, né? Não é assim. Então, tipo assim, a gente vai te ajudar, a gente vai estar ali por tudo, mas tu também consegue. Claro. E, enfim, estamos aqui, não lembro qual era a pergunta. Não, Que nem imagina. eu falo com a minha psicóloga. Qual que era a primeira pergunta que a gente tava falando? Não, a gente tava falando dos planos e tudo mais. O teu envolvimento com a ONG, então, sempre foi nessa questão do marketing mais do que nada? Isso. Tu nunca atuaste no resgate? Não, hoje é o primeiro. Hoje é o primeiro... hoje tu vai fazer o primeiro resgate. Vou fazer o primeiro resgate. Como presidente, então, agora da ONG, vai Estamos a passe acompanhar. da posse, nos jurídicos, os documentos acontecendo, mas eu vou. Então vamos ver. Talvez eu comece a chorar, mas... Eu ia dizer, tem que ter um preparo, né? O Diogo deve ter conversado contigo antes, ou vai conversar contigo antes. A gente sempre conversa muito, né? A gente tem um contato bem próximo, né? Então, na verdade, eu vou de observar, ele faz toda a parte ali, né? Mas... Porque por mais que tu tenhas essa questão muito ligada de coração em relação a... Eu sou racional, né? Tu tens que ter muita frieza na questão do resgate, imagino. Tu não podes te envolver... porque senão pode até dar briga, né? Na questão do relacionamento com quem denunciou ou com quem pediu ajuda. É aquele somebody love, tu tem que saber gerir, né? Eu acho que até mais difícil do que lidar com o próprio animal é lidar com quem pediu ajuda, com quem denunciou, com quem acionou a ONG, vamos dizer assim. É uma coisa delicada, porque... Porque fica essa expectativa, desculpa te interromper, mas fica essa expectativa que tu estavas falando antes de vocês resolverem tudo. Isso. E vocês querem que as pessoas ajudem. E a primeira pessoa a ajudar é justamente aquela que está mais perto, né? Exato. Acho que como toda situação de vulnerabilidade, né? Fazendo um comparativo com causa humana, assim. Pô, quando tu vê uma situação de violência doméstica, quando tu vê uma situação de violência infantil, de vulnerabilidade extrema, teve várias vezes que a ONG chegou na casa da pessoa, não tinha comida pro cachorro, mas não tinha comida pra pessoa, Claro. foi lá, fez uma compra de mercado, tudo. Então tu lida com a pior hora que a pessoa tá ali. Tu lida com o pior momento que ela tá ali. Quando a pessoa que... Então, tem casos e casos, né? Quando é a pessoa que denunciou, que tá ali, que fez essa... Às vezes ela tá numa situação de uma vulnerabilidade. Sim. Então, eu acho que é um acolhimento que a gente tem que ter. Eu acho que todo mundo na ONG que tá ali e tudo, é por isso que também escolher a dedo. São pessoas que têm uma maturidade emocional muito grande. Eu falo assim, precisa muito pra me assustar hoje em dia. Eu já passei por várias coisas na vida, de coisas pessoais, assim. Tem até uma frase que eu vi numa palestra esses dias que tem pessoas que elas nascem num ambiente que elas se tornam improváveis. Que a chance dela dar certo é quase um milagre. Então, isso prova que dá pra ser. Eu sei, dos meus desafios pessoais que eu tinha tudo pra dar errado. E eu fui lá, na minha força de vontade, eu fiz. Então, eu gosto de trazer isso assim, olha, tu tá no teu pior momento agora, às vezes tu precisa de um conselho, às vezes tu precisa da pessoa te dizendo. Então, às vezes precisa de alguém pra ouvir só. Isso, né? Pra ouvir. Pra falar, não, calma, melhora, calma, vai dando tudo certo, vai indo aos poucos, né? Então, a gente tem essa parte do resgate, às vezes tá um animal sozinho, né? É uma coisa, o próprio animal em si, ele tá traumatizado, ele passa mal, ele tem tudo, então tu tem que ter alguns desprendimentos, assim, cara, não adianta ter nojo. Não adianta, cara, vai sujar, Claro, é um bichinho, ele não tá com banho tomado, entendeu? Não é tu pegar no pet shop... bonitinho, nessa hora do resgate. Eu acho que isso muitas pessoas travam ainda no estômago, né? Eu tive até umas situações pessoais, assim, amigos, não vou citar nomes, mas amigo próximo, então posso falar, né? Pessoas próximas eu posso falar.
Mas, tipo assim, passou, ajudou no festival, tudo, daí chegou na semana seguinte, tem um cachorro do lado do trabalho e tal, bababá, o que que eu faço? Uhum. Junto o cachorro, arrumo O básico, né? o básico, divulga o cachorro, faz alguma coisa com Dá aquilo um ali. banho nele, vê se tá precisando de alguma coisa. Isso, não tenha medo dele. Claro. Ele tá com mais medo de ti, Uhum. né? Então, sim, a gente vai ajudando, mas é isso, entender o papel de cada um como voluntário. E uma das coisas que a gente também um dos pilares dessa divulgação, de tudo, que foi uma coisa assim, eu achava que para ser voluntário eu podia só estar no resgate. Uhum. Eu achava que para eu ser voluntária, às vezes o meu trabalho não era o necessário ali. Ou às vezes, será que eu vou dar o que eu sei fazer de conhecimento técnico? E eu vi que sim, é uma maneira. Claro. Então, às vezes, assim, tu pode doar ajudando, tu pode doar sendo lar temporário, tu pode doar, às vezes, doando o teu tempo para outras coisas, para outras gestões, Uhum. né? Então, tudo vai equilibrando, né? A gente fala assim, cara, às vezes tu é contador, tu é médico, tu é dentista, cara, às vezes tu é muito bom em química, física, história, sei lá o quê. Usa o teu melhor a favor daquilo. Claro. Não quer dizer que a gente nunca teve algum talento parecido com o teu aqui, que a gente não Que precisa. não tá precisando dele, exatamente. Às vezes a gente só precisa que a pessoa se apresente e diga, poxa, então você pode sei ajudar fazer dessa isso. forma. Exatamente. Como é que a gente faz isso para ajudar? Letícia, tu falasse de um aspecto que me chamou a atenção agora, e eu queria abordar um pouco. É um assunto delicado, mas a gente precisa abordar, eu acho, sempre. Essa questão animal ganhou relevância nos últimos anos muito grande, né? Ela vem crescendo, assim, a ponto de muita gente questionar. Estão trocando filhos por cachorros, ou por gatos, ou por animais, de forma geral. A ponto de as pessoas, de fato, talvez desenvolverem algum tipo de transtorno de substituição, de carência, não sei exatamente, mas de realmente tratar animais como gente. E tem gente que diz que não, que é isso mesmo, que os animais têm que ser tratados como gente. Enfim, existe aí dois lados da coisa que eu sempre fico me questionando, porque eu, por exemplo, não tenho animais. Isso faz de mim uma pessoa pior do que uma pessoa que tem animal, por exemplo? Jamais. Então, mas aí tem muita gente que acha que essa pessoa tem algum problema, vamos dizer assim. Tá demais também, tu tens essa percepção de que há uma mudança ao longo dos últimos anos em relação ao tratamento com os animais? Eu acho que, partindo de mim agora, né? Acho que evoluiu pro bem. Sim. Os animais estão sendo tratados melhores do que eram, mas também há, em certa forma, um exagero que acaba sempre fazendo mal também, não só para a pessoa, mas também para o animal. Tô errado? Eu acredito que o momento do mundo que a gente está vivendo como um todo é muito caótico, né? Porque a gente teve saltos gigantes como sociedade, como mundo. Sim. Então, uma coisa que antes levava 100 anos, vamos lá, agora leva 1 para acontecer. Inteligência artificial, várias coisas. É uma sobrecarga. Então, eu acredito que assim, a psique humana ela não está preparada para essa sobrecarga do mundo. E daí, aonde que vai explodindo algumas coisas que vão acontecendo, é muito mais fácil tu analisar isso, por exemplo, com a causa animal, né? Então, as pessoas estão deixando de ter filhos para colocar no lugar um cachorro? Eu acho que um gato? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas elas estão perdendo a capacidade, ou a fé, ou enfim, a forma de se relacionar, de ter relacionamento, de ter uma estabilidade financeira, econômica, de conseguir ter um filho. E eventualmente acaba, tipo assim, eu não quero ser uma pessoa sozinha, eu quero ter companhia, ou eu gosto realmente, e acaba colocando esse papel novo na família, né? Vamos lá, tratar, daí é uma coisa também assim, não necessariamente pode tratar como filho, mas é um filho diferente. Sim, exato. É um integrante da família. É um integrante da família, é isso a melhor frase, é um integrante da família. Cada um no seu papel. Cada um no seu papel. É um integrante da família, exatamente. Gostei disso, vamos usar no marketing. Anota aí, Bárbara. É um integrante da família. E eu acredito assim, não é porque tu dá amor pra um que tu tira o amor de outro. Sim, amor nunca não acaba. é excludente, exatamente, não concordo. É excludente. E tu pode escolher que tipo de amor tu quer. Então, que nem eu falei, eu sou do cachorro. Tem gente que gosta de cachorro, tem gente que gosta de gato. Também, né? A Maju, nossa diretora de evento, ela é do gato. Então, cada um sabe o amor que precisa e o papel que aquele bichinho vai ter na sua vida. Tem gente que, por exemplo, eu quando, né, a minha cachorrinha, ela tava com 15 anos, ela foi até 16,5, né, ela foi muito idosinha e eventualmente ela já virou uma estrelinha. Mas assim, eu sabia que eu sou uma pessoa que eu não posso ficar sem animal junto comigo, e não e eu tenho uma
consciência muito grande que não é uma substituição, não é trocar um pelo outro. Claro. Mas eu tenho amigos, inclusive uma vizinha que fez uma doação muito legal ali essa semana de medicamentos e tudo pra ONG. Ela também perdeu dela com 18 anos. Ela falou, eu não consigo ter outra agora. Eu não consigo, porque é do meu pessoal. Claro. E daí ela falou assim pra mim, mas o que eu quero fazer? Eu quero ajudar, mas eu não consigo ajudar no resgate. Eu não consigo pegar e olhar pra um outro animalzinho agora. Mas me fala quando tiver algum evento que eu vou pro caixa, que eu vou pra produção. Eu quero ajudar assim. Então, de novo, tudo é energia, tu guia. E uma coisa que tu falou, eu não tenho animais. Eu sou uma pessoa ruim, tu não é uma pessoa ruim. Às vezes também por isso que a gente tem toda essa triagem de tudo, que não adianta, às vezes tu não tem uma rotina. Tu e a tua esposa passam 10 horas fora, almoça fora, tem uma rotina. Vai deixar o bichinho sozinho, trancado num apartamento? Às vezes não dá e tá tudo bem. Só que nem esse, como que tu ajuda? Que nem tu tá fazendo exatamente agora, tu tá abrindo espaço. Claro. Tu tá fazendo outras coisas pra ajudar, né? A gente também tava falando um pouco, puxando pra parte de eventos agora, né? Que a gente tá montando um calendário novo com outras ações, né? Pra gente lançar logo. Estamos mudando algumas coisas que já eram clássicas, mudando de datas, porque a gente também sabe, assim... os picos onde a gente tem de castração, os picos onde a gente tem de resgate, final de ano é caótico, as pessoas começam a abandonar os bichinhos para ir pra praia, é muito pesado, então a gente tá formatando também as maiores fontes de receita para estar perto de onde a gente precisa de mais caixa, né? Porque ONG não é pra ter dinheiro em caixa. Se tiver dinheiro ali e tiver um cachorro, a gente vai castrar, porque senão outro dia de novo vira 10. Mas a gente tá organizando isso. E até essa questão dos eventos, a gente tava falando assim, tem eventos que são para você levar o seu cachorro ou o seu gato. O gato não sai de casa, né, galera? O gato não... Tem gato que sai, né? Tem gato que é tratado como cachorro, vamos combinar. Vai. E até atua como, né? Isso, mas assim... Mas é difícil. É difícil. Mas assim, leve o seu pet junto. Eventos para você aproveitar junto com ele. Eventos para socializar. Mas, de novo, para uma pessoa que, para ti, Pancho, para tua esposa, vocês não têm pets. Talvez vocês não vão se sentir confortáveis no ambiente pet. Mas, eu iria num jantar beneficente. Pra ter essa experiência, pra estar lá pra ajudar. Eu iria Uma corrida. Uma corrida. Sou corredor, entendeu? Eu iria consumir alguma outra coisa da ONG, né? Um piquenique. Um piquenique. E é muito assim, vamos lá, a gente tem diversos tipos de causas sociais, saúde, que, super funciona, crianças, várias coisas. E quando são essas outras causas que envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente não espera que elas estejam nos eventos. Então, só porque o animal tá bem, tem que estar junto? Não. Tu vai lá e tu ajuda porque tu sabe que é a causa, né? Então, a gente tem algumas coisas legais agora pra acontecer. A corrida esse ano, pequeno spoiler, a gente vai mudar de data também. Ela sempre acontecia em novembro, porque foi onde no começo a gente conseguiu uma data. Entendi. E o mercado de corrida... Tem muita corrida, né? Isso que eu ia dizer. Tem muita corrida por aí. Eu sou uma tentativa de ser uma corredora. Eu corri as 2 últimas corridas dos animais, eu fiz umas outras corridas ali, mas o meu joelho, ele às vezes vai, às vezes não vai. Já, assim, novinha, É que assim... Que bom, isso me deixa um pouco confortável, porque meu joelho tá começando a doer agora aqui. Então, eu já puxei a minha amiga pra fazer uma corrida de trilha no meio do mato, deu 12 quilômetros, foi super legal, rosa, aquelas guardas do embalo, essas coisas. Eu já fiz fazer uma corrida que era uma corrida temática, assim, não vamos fazer mexões alheios, mas era tipo que passava por dentro de um lugar diferente e tal. Entendi. Eu fui fazer 10K, né? Porque eu achei que eu ia ficar mais dentro do lugar, spoiler, não ficava, entrei no lugar com 7,5 mancando. Ai, caramba. Daí sim, tamo indo. Sim. Mas, falando do mercado de corrida... a gente também tá fazendo esse estudo agora de quando é bom pra ONG ter a corrida, sabe? Quando é mais confortável pro nosso corredor correr. No calendário de vocês, no caso, né? Então, tipo assim, a gente tem outras coisas agora que vão vir em novembro, que dá pra ajudar e que vai suprir esse faturamento, mas quando que é o melhor momento? Porque a gente, sabendo que a gente tem outra coisa pra suprir aquele espaço de faturamento ali, outros planos, a gente consegue pegar e olhar com calma e reorganizar, né? Para tornar aquela experiência melhor. Entendi. Então, é um olhar de macro, é um olhar estratégico, é um plano estratégico
Porque assim, não é tomar uma decisão de hoje para amanhã, é pensar em 1 ano, em 2 anos, em onde a gente quer estar lá na frente. E a corrida esse ano já mudou de data? Já tem data definida ou não? Não tem data definida, Não tem mas data, o spoiler tá. ainda vai mudar. Então Entendi. estamos na parte de documentação também, tudo. Tem que acompanhar lá no Instagram, então, Vai né? acompanhar. @ONG Guerreiro Caramelo. É isso, é bem Isso. fácil, né? Bem ONG fácil. é só chegar lá, seguir, acionar a sineta, se for o caso também, para poder receber o alerta quando tiver novas publicações. Acho que é Exato. importante, pessoal. Engajar, compartilhar os conteúdos, né? Porque assim a gente faz a comunidade crescer. Hoje a gente tá com 52 mil seguidores e foi tudo de forma orgânica. Caramba, que loucura. Foi muita gente. Então, assim, tem muita gente lá com a gente acompanhando tudo, né? E a nossa ideia é, pô, quantas pessoas moram em Blumenau? Quanta gente a gente consegue movimentar? Às vezes, que nem, o melhor que tu pode fazer nesse teu momento é fazer a rede aumentar. Uhum. E tá tudo bem, é uma coisa que a gente precisa também. Fazer a rede aumentar não anula o resgate, não anula outra coisa, não anula, às vezes, assim, uma coisa que a gente tem, né? Vocês aceitam doação, itens, caminha, ração, Uhum. tudo. A gente aceita. Não é o foco, não quer dizer que não precisa. Claro. Mas uma das campanhas que a gente vai entrar também agora é pra questão de remédios, assim, Uhum. tu tem um remédio, tá dentro da validade, meu pet não usa mais. Cara, aciona a gente. Às vezes aquele remédio que tu tá lá parado, que tu vai deixar vencer, pode Sim, ser usado pra exatamente. outro. Ração, tá, a gente não tem abrigo, mas a gente tem parceria com protetora. Lógico. Então, por exemplo, sempre quando faz feirinha, sempre quando tem os eventos e tudo, a gente sempre recebe a ração e a gente destina pros protetores que já estão lá precisando. Uhum. Então, não é um fim, é uma rede de conexão, né? Com certeza. A gente falou bastante, já passou praticamente 1 hora já de conversa. É impressionante passar muito rápido. Queria falar sobre a situação aqui de Blumenau, queria saber quais são os bairros que tem mais cachorro abandonado. Tu vais fazer teu resgate onde, por exemplo, hoje? Tu já sabe onde é que é? Sim, mas é um lugarzinho mais delicado. Como é a primeira vez, assim, também é periferia, tem algumas coisas Mas geralmente é acontecendo. periferia, né? A gente não vê tanto cachorro abandonado na região central da cidade. Eu não vejo, pelo É. menos. Não sei, posso estar enganado, É mas... que muitos, eles são abandonados, ou eles estão em uma situação... Imagina, vamos lá. Tu não vai pegar na Alameda e encontrar um cachorro numa extrema vulnerabilidade, assim, de Uhum. morar, de estar ali, de não ter. É onde a vulnerabilidade realmente acontece. Claro. E a gente tá agora falando de Blumenau em si, rapidinho, né? Aqui é uma terra da oportunidade. Uhum. E isso mascara muitas vezes a pobreza que ainda existe ou a necessidade que ainda existe. Entendi. Então a gente aqui estamos no centro agora, tudo, os bairros mais centrais, é uma bolha. Uhum. Somos privilegiados. Não deixa de ser uma bolha. Claro. E querendo ou não, muitas das vezes das pessoas que nos acompanham, não é que a vida seja fácil, mas tu tem alguns privilégios, tu consegue Claro. estudar, tu consegue até às vezes usar um transporte público, tu vai no mercado contadinho, mas tu vai, Uhum. tu faz um esforço, tu tem um mínimo de um conforto ali e tudo. A gente não tem noção às vezes da precariedade que tem lá fora. Verdade. E vocês têm esse contato porque, em geral, esses cachorros, esses animais estão abandonados na periferia. Onde tem gente com vulnerabilidade, tem animal com vulnerabilidade. Eu acho que é isso. Exato. No fim das contas, é isso. Então, há 2 pontos também que a ONG sempre faz: feirinhas de adoção. A gente tem uma parceria muito legal com o Shopping Neumarkt, eles liberam um espaço, eventualmente a gente tem feirinhas acontecendo, né? Quase semanalmente a gente tem feirinhas acontecendo, às vezes feirinhas em outros lugares também, tem que ir acompanhando a ONG para ver onde que tem. Então a gente tem esse espaço também de conseguir doar os que estão com a gente, né? Uhum. E a gente faz também os multirões. Então a gente tá vendo esse calendário de multirões ali também, que é literalmente leva o ônibus na região carente, que Olha o ônibus só. já é um ônibus hospitalar, veterinário, faz os procedimentos ali, ensina, eventualmente já sai com medicamento, já sai com tudo pronto, entendeu? E também uma outra coisa que a gente tá vendo agora, né, é entender esse movimento geográfico. A gente tem 2 clínicas muito parceiras nossas, mas elas ficam numa região específica da cidade. Entendi. Cara, vamos tentar, se tu tem uma clínica, tu tem interesse, quer participar, né, as clínicas a gente paga, e paga um valor social, né, porque, né, é um custo social, mas assim, pô, às vezes, que nem a gente tá falando, uma clínica no Garcia, a pessoa que mora no Garcia, que tá ela consegue se deslocar Tentar até certo descentralizar esse atendimento, no fim das contas, né? ponto. Isso. E organizando, né? Outras ideias de voluntariado, tá? Agora eu me empolguei um pouquinho. A gente precisa, às vezes, assim, uma coisa que a gente tem muito é transporte. Sim.
É tipo assim, oi, precisamos de um Uber Pet pra pegar tal animal de tal lugar e levar até tal lugar. Porque às vezes a pessoa, ela quer ir tudo, mas não tem condição. Porque, de novo, tu não vai entrar com um bichinho dentro de um ônibus. Precisa de um carro. Então, às vezes assim, eu tenho uma certa flexibilidade de horários e tal, entra em contato com a gente, fala, finais de semana, ou tal dia da semana, de tal horário, eu consigo. Claro. Mas o que tu precisa? Bota uma capa no carro, a gente bota uma capa no carro, faz mais ou menos assim, mais ou menos assim. Vocês vão orientar, né, de como a pessoa pode fazer essa... Como faz, né? Essa colaboração, vamos dizer assim. Né? Isso, e daí de novo, tu é uma empresa que produz capa de carro, tu produz cinto, tu produz coleira. Cara, também é útil, tudo é útil. Né? No fim das contas é isso. E se não é útil o produto ou o serviço que você presta, colabora com dinheiro também, quem sabe patrocinando aí justamente como vocês vão lançar agora essa campanha de patrocínio, que é muito bacana. Isso. Letícia, obrigado, né? Passou rapidinho, 1 hora. Eu acho que em breve a gente vai ter que chamar uma segunda entrevista aí para conversar mais sobre esses aspectos da causa animal aqui de Blumenau. Sucesso, né? Obrigada. Nessa empreitada e no que depender da gente, por favor, acione a gente para ver se a gente pode ajudar de alguma forma, com certeza. Perfeito, muito obrigada e também sucesso, né? É uma honra estar aqui contigo, a realização de um sonho profissional. Poxa, eu tô com o jornalista que mais admiro na cidade. Meu Deus do céu, que honra. Obrigado, imagina, eu que agradeço. Obrigado, Letícia, obrigado à ONG Guerreiro Caramelo e obrigado a você também que acompanhou essa conversa agora nessa horinha. Muita informação, mas fica a dica então, segue lá ONG Guerreiro Caramelo no Instagram para saber de que maneira até você pode ajudar, entre em contato com eles, imagino eu que lá tenha também o link para o WhatsApp de vocês, tem tudo. Pode mandar mensagem no direct, onde for mais fácil. Então entre lá que você vai com certeza encontrar meios de ajudar essa causa e entender também um pouco mais dessa causa, né? Porque tem muita gente que fala aí sem entender também o que está acontecendo. Obrigado pela sua companhia, não esqueça de seguir @pancho.com.br no Instagram, lá a gente publica aí a agenda do nosso podcast e também os cortes aqui das entrevistas. Um grande abraço a todos e até semana que vem.